Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa quarta aula de Educação Religiosa 1. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 Com muita alegria que vamos aqui iniciar mais uma aula de Educação Religiosa 1, matéria de Pedagogia Cristã, Ensino Cristão. E hoje a gente vai trabalhar aqui sobre uns assuntos, eu diria, muito bons. Hoje vai ser uma aula um pouco mais técnica, mas, ao mesmo tempo, eu estarei tentando trazer para o nosso escopo, tentando trazer para o nosso tema, que é a pedagogia de Jesus, o mestre por excelência. Então, hoje a gente vai fazer um passeio, eu diria, de uma forma mais específica, na pedagogia propriamente dita. Nós estaremos falando um pouco sobre comênios, um breve slide de comênios, de um material, de uma pós que eu fiz. Eu fiz uma pós de teologia urbana e eu tive aulas com uma professora chamada Lilian Martins. Essa professora, ela é da escola da Embraer. Na época, ela era uma das professoras da Embraer, ou seja, um dos principais centros, né, de estudos e de colégios aqui do nosso país. Como vocês sabem, a escola da Embraer, muitos alunos acabam entrando no ITA. Então, olha só, eu tive aula com uma dessas professoras, né, que trabalhava ali, a docência da escola da Embraer, e ela nos deu aula de didática. Então, hoje eu vou estar utilizando aqui parte do material dela. E como a pedagogia, o ensino, ele deve ser algo assim, como vocês aprenderão aqui no material que eu selecionei, a gente tem que viver aprendendo. Eu vou até mostrar para vocês um pouco, né, do material que eu peguei com ela, de como eu fazia as minhas notas, e o quanto agora a gente está, eu diria, diante de uma nova realidade tecnológica, de uma nova realidade, eu diria, até mesmo de aula, aonde a gente vai poder extrair aquela aula que eu tive e potencializar aqui com vocês. Então, a gente vai estar utilizando o material da professora Lilian, que é um texto sobre aprender a aprender. Estarei também utilizando um outro material que é de audiovisual dela, e, como eu disse, o material de comênios. E logo na sequência, nós estaremos mergulhando aqui nessa obra, que é um livro secular, é um livro de pedagogia, é um livro da Maria da Graça Nicolette Musakami. O título do livro é Ensino, as abordagens do processo. Então, é um livro que, quando eu iniciei o mestrado, eu comprei esse livro, e é um livro muito bom, e nós estaremos trabalhando em cima das abordagens pedagógicas, que são abordagens tradicional, abordagem comportamental, abordagem humana, cognitiva e sociocultural. E vamos fechar o módulo falando um pouco sobre que método Jesus abordava, o que ele fazia. Então, hoje, a nossa aula vai ser um pouco mais técnica, até porque, já que estamos falando sobre ensino, vamos olhar para os grandes mestres do passado, como Ecumênios, vamos olhar para as abordagens que têm sido utilizadas, ou pelo menos algumas correntes, e vamos fazer a ponte para os nossos dias, para aquilo que nos interessa, que é aprender e unir todo esse material ao principal, que é o ensino de Jesus. E aqui, né, eu até peguei esse livro, que é um livro, um clássico, né? Vinho Novo, Odres Novos, né? Howard Snyder. É um livro muito interessante, que ele é da editora ABU, que me fez lembrar um pouco a aula de hoje, né? Com certeza você já ouviu falar, os irmãos, sobre vinhos novos em odres novos. Então, nós não estaremos aqui necessariamente fazendo dos recursos pedagógicos o principal fator para aquilo que nós queremos fazer
na igreja. Porque o nosso principal modelo, né, nesse curso aqui é aprender com Jesus e como ele ensinava. Ele é o mestre supremo, ele é o pedagogo por excelência. Por outro lado, nós não podemos desprezar que ao longo desses séculos muitas coisas aconteceram. E eu, irmãos, queria deixar aqui nessa introdução, antes da leitura do texto, dizer apenas essa palavra. Se eu puder melhorar 1 centímetro a minha aula que eu dei nesse módulo, alguns anos atrás, para hoje, talvez você pense assim, pastor, mas 1 centímetro de melhora é pouco? Meus irmãos, 1 centímetro de melhora, ou 2, ou 5 centímetros ao longo dos anos, crescendo, sempre se aperfeiçoando, ao longo de uma vida, a gente subiu alguns metros, subiu algumas escadas, atingiu alguns topos, sabe? Então, se nós pudermos ser úteis no ensino do reino, melhorando um pouquinho hoje na oratória, um pouquinho na pedagogia, um pouquinho na maneira de falar, na maneira de se comunicar, na questão tecnológica, tudo isso vai ser uma roupagem que a gente vai embelezar melhor o quê? A essência. Quem é a essência do que nós iremos fazer na igreja? O Evangelho. Ou seja, se eu puder usar alguma técnica para poder trazer mais luz, mais compreensão na pessoa de Jesus, aos nossos ouvintes, eu não tenho dúvida que Deus vai se alegrar conosco, porque isso é zelo. O que eu quero dizer com isso, fazendo essa analogia, é dizer o seguinte, nós não estamos aqui nesse módulo querendo necessariamente negar a Bíblia ou o ensino de Jesus ou as pedagogias sagradas. Não, não é isso. Nós estamos dizendo o seguinte, a palavra de Deus ela é santa. A palavra de Deus ela é infalível. A palavra de Deus é do Gênesis ao Apocalipse, e a pessoa mais sublime e especial de toda a palavra de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Essa mensagem é uma mensagem eterna, para todos os tempos, para todas as gerações. No entanto, se nós pudermos usar alguma ferramenta humana no que se diz respeito à arte de se comunicar melhor, de apresentar melhor o Evangelho, de transmitir um conhecimento, como estamos fazendo agora por meio da tecnologia, isso, na minha opinião, é um zelo, e é até uma atitude de amor com o ouvinte. Por quê? Porque o ouvinte, com certeza, compreenderá melhor aquela mensagem que foi pregada há 2000 anos atrás. Ou seja, o que eu quero dizer sobre isso? Que quando a gente tem esse zelo, ele não substitui a semente divina, mas ele embeleza. Sabe quando Provérbios escreve que a palavra dita no seu tempo certo é como maçãs de ouro sendo entregues em salvas de prata? O que eu quero dizer com isso? Nós jamais substituiremos, né, as maçãs de ouro, elas são divinas. Mas as salvas de prata é o enfeite, a bandeja, né? Então, na minha opinião, aprender mais sobre pedagogia, aprender mais sobre outras ferramentas, é mostrar que o Evangelho de Jesus merece, sim, toda essa consideração. E se algo útil, algo bom, algo nobre, como diz Paulo, isso ocupe o vosso pensamento. E nós sabemos que tem muita coisa boa na vida, não é verdade? Basta a gente saber fazer a ponte, colocar as coisas nos seus devidos lugares, tá bom? Então, hoje vai ser um pouco diferente. A última aula foi uma aula muito boa, a gente trabalhou sobre o livro As Bases da Educação Cristã, foi maravilhoso. E hoje vai ser uma aula, eu diria, muito boa também, mas ela vai ter uma abordagem mais pedagógica, e principalmente eu vou estar voltando um pouco mais para a didática, tá bom? Que é a arte de se comunicar. Tudo bem? Então, como é costume, quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas para vocês poderem continuar aprendendo aqui com os assuntos tratados. Gravamos também porque essas aulas farão parte do currículo dos alunos em EAD. Quem for fazer as aulas em EAD, essas aulas serão parte do currículo. E também gravamos para abençoar o maior número de pessoas. Se alguém quiser fazer parte do nosso seminário, nas descrições dos vídeos estão os nossos contatos, tá bom? E vamos lá, meus irmãos, então vamos lá, vamos ler um texto bíblico, vamos ler um texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo de número 24,
ou melhor, capítulo 7, versículo 28 e 29, tá bom? Mateus 7, 28 e 29. Né? Quem quiser pode ler, eu estou compartilhando aqui na tela, Mateus 7, 28 e 29. Vou ler então. Por favor. É a autoridade de Jesus. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Amém. Todos ficavam admirados com o método de ensino de Jesus. E quando há pouco eu falei para vocês sobre isso, sobre se nós pudermos melhorar 1 centímetro em algo, parece pouco, irmãos, mas 1 centímetro ao longo do tempo faz toda a diferença, em escala. Quando a gente melhora um pouco em qualquer situação, a gente glorifica mais a Deus, porque nós estamos demonstrando zelo com aquilo pelo qual estamos fazendo. Então, Jesus, ele realmente ensinava com autoridade, como aprendemos na semana passada, a mensagem era uma só. Ele era a mensagem viva. Ele fazia valer. E os sinais o acompanhavam. E ele realmente deixou um legado maravilhoso. Jesus ensinava com muita autoridade, sempre foi assim, e quem se esbarra nele até hoje é assim. Isso me faz lembrar bem o doutor Augusto Cury, que era um ateu, mas ao estudar a vida de Jesus, ali ele foi impactado e acaba se convertendo e se torna um cristão, e um escritor, um médico, um dos maiores escritores brasileiros, e um fenômeno nessa área, né, sobre a saúde mental e etc. E tal. E ele, ao estudar sobre Jesus, se impressionou. Ou seja, isso continua a acontecer até hoje. E vai ser assim para sempre, porque Jesus é extraordinário. Tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá para o material agora. Eu acabei não publicando, né? Desculpem, eu acabei esquecendo de publicar. Graça e Paz, Júnior. Graça e Paz, boa noite a todos. Boa noite. Eu não publiquei, está na minha tela, eu acabei esquecendo de publicar, né? O texto, Mateus 7, 28 e 29, né? Então, Mateus 7, 28, isso, e 29. Agora, vamos lá para o material que eu separei aqui para vocês, que é o material que fala sobre didática. Didática, meus irmãos. Agora nós estaremos mergulhando no material, que é um material, como eu mencionei há pouco, da professora Lilian Martins, que foi a minha professora na minha pós-graduação sobre didática. E eu peguei esse material com muito carinho, e hoje a gente vai estar mergulhando nele. Então, Júnior, faça as honras para nós, meu irmão. Tá bom o tamanho para você aí, na tela? Tá. Leia para nós. Hoje nós estaremos falando, como eu disse, irmãos, didática, sobre continuar aprendendo, e depois a gente vai para os ensinos das abordagens, eu diria, as principais abordagens, ou pelo menos algumas delas, tá bom? Meus irmãos, quem desejar se aprofundar mais sobre esses temas, naturalmente, eu recomendo, né, fazer a faculdade de pedagogia, porque hoje a gente só vai dar uma pincelada no que é tratado, tá bom? Nossa proposta aqui é trazer mais para o nosso foco, que é o ensino religioso, né, o ensino da igreja, tá bom? Mas quem tiver a oportunidade de fazer pedagogia, naturalmente, como eu disse, vai crescer muitos centímetros, tá bom? Por gentileza, O vocábulo didática deriva da expressão grega tekne didaké. Se traduz por arte ou técnica de ensinar. Dá uma pausa, Júnior, por gentileza, né? Então, a palavra didática, ela é a técnica de ensinar. Parece algo simples, não? Lembra que semana passada eu peguei aqui o material do Spurgeon?
Deixa eu pegá-lo novamente. Aqui. Eu me recordo, irmãos, como eu aprendi com esse material, lições aos meus alunos. Por que eu estou falando sobre isso? E por que eu peguei esse livro só para ilustrar aqui? A arte de ensinar. Você já deve ter ouvido falar que Spurgeon ele era o príncipe dos pregadores, não é? Que Spurgeon ele se tornou o maior dos pregadores, ou pelo menos um dos principais pregadores na história do cristianismo. Agora, eu não sei se você sabia que Spurgeon, antes de ter o seu momento ali de aula, Spurgeon ele fazia gargarejo? Ele fazia um tipo de aquecimento vocal? Sabia disso? Sabia que Spurgeon, muitas vezes, na medida do possível, antes de pregar, ele ia nas igrejas, dias em que a igreja estava sozinha, e ali ele testava o som da sua voz nas paredes, no teto, no ambiente. Sabia disso? Aí talvez você diga assim, pastor, mas isso é ferramenta humana. Meus irmãos, isso tudo é o zelo de um servo de Deus que quer fazer o melhor para o seu Deus. Lembra que eu falei dos centímetros há pouco? Lembra que eu falei sobre cuidar, melhorar, aprender? Percebam, olha como é rico a nossa devoção. Spurgeon contam que certa ocasião ele foi visitar, certa ocasião ele pregou numa igreja, e aí ele pregou naquela igreja e depois de algum tempo ele conheceu uma pessoa que tinha se convertido. E aí ele ficou surpreso, porque na ocasião em que ele pregou nessa outra igreja, não houve decisões favoráveis a Cristo. E aquele rapaz disse para ele, sim, não foi quando você foi propriamente dito pregar. Foi quando você foi visitar a igreja para fazer o teste vocal de como a sua voz chegava. Aí o Spurgeon olhou mais assustado ainda, porque ele falou assim, mas só estava eu e o pastor. E aí o irmão disse, não, mas eu estava arrumando o telhado. E quando você gritou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por várias vezes, Spurgeon enchia o peito e falava, porque, irmão, vocês têm que lembrar que os dias de Spurgeon não tinha microfonia, não tinha microfone. Tanto é que nos dias de Spurgeon, um pastor que não tivesse peito, falasse alto, ele não era convidado a ser pastor. Entendeu? Olha, parece bobeira, né? Hã? Não tinha nem energia elétrica. Exato, era a lamparina. Inclusive, Spurgeon faz menção, Júnior, de muitas vezes da dificuldade que era de ler, muitas vezes no inverno. E colocava as lamparinas, ele falava assim que ficava suando, muitas vezes, ou em dias quentes, né, ou nas noites. Então, assim, as dificuldades eram imensas. E percebam, a arte de ensinar parece ser simples, mas, irmãos, ela é muito complexa em todos os setores, para um pregador, e não seria diferente para um professor. Então, eu estou fazendo esse acréscimo aqui, histórico, e até testemunhando sobre Spurgeon, e mostrando aqui lições aos meus alunos, porque, irmãos, nas 3 obras de Spurgeon, volume 1, 2 e 3, ele nos dá tantas dicas sobre como, o que fazer e o que não fazer, que é maravilhoso. Ou seja, percebam, é o que eu disse há pouco, se nós pudermos aprender e melhorar um pouquinho a mais a cada dia, ao longo de alguns anos, subimos vários degraus, subimos vários metros, escalamos várias montanhas, atingimos vários topos. E tudo isso será traduzido em louvores e glória ao Senhor. E eu não tenho dúvida que quando a gente faz isso com a motivação correta, o nome do Senhor é glorificado, tá bom? Então aqui, a didática é a técnica de ensinar. Vocês já tiveram aula com um professor que ele era um gênio, mas ele não sabia passar o conhecimento? Não é horroroso? Acho que já. Eu já tive, Beatriz. Eu já tive aulas com professores que eram gênios, mas eles não tinham o controle da classe,
eles não tinham autoridade da classe, ou não sabiam se comunicar, era muito difícil. No seminário eu também tive poucos professores assim, mas eu tive muita dificuldade, inclusive, com uma professora, porque ela era de uma genialidade, mas ela falava quase a língua dos anjos. E eu falava, professora, tipo assim, desce, porque eu estou aqui, não estou te compreendendo. Em outras palavras, a didática dela era muito difícil. Poucas pessoas compreendiam. Então, a didática deriva-se desse termo, tá bom? Então, leia para nós, Júnior, continua para a gente, por gentileza. Enquanto o adjetivo derivado de um verbo, o vocábulo referido origina-se do termo didasco, de formação linguística, note-se a presença do grupo SK, e verbos incoativos, indica a característica de realização lenta através do tempo, própria do processo de instruir. Essa palavra, né, verbos incoativos, seriam aquela ideia, irmãos, amanhecer, está amanhecendo, sabe? Está anoitecendo, escurecendo. Então, essa derivação, né, da palavra no caso didasco, vem dessa raiz, né? Pode ver que ele até traz aqui a questão isco, seria essa, aqui no caso é o sigma e o K, né? Então, dando essa ideia de que a didática ela tem a ver com esse processo que acontece, como acontece a vida, como acontece um crescimento de uma árvore. Ele é lento, mas ele é contínuo, ele é constante, e ele deve ser para sempre, tá bom? E assim deve ser o ministro na igreja, consigo e com os seus, tá bom? Então, pode falar, Júnior? Consigo? Pode prosseguir, por gentileza? Grosso modo, podemos dizer que a didática é uma ciência cujo objetivo fundamental é ocupar-se da estratégia de ensino, das questões práticas relativas à metodologia e das estratégias de aprendizagem. Dá uma pausa aí, Júnior, por gentileza. Então, percebam, irmãos, qual que é a ideia? A didática, nós precisamos passar o conhecimento, fazer com que o conhecimento agora seja acomodado em cada aluno. E precisamos de ferramentas para isso. E por isso que, claro, tem um papel do docente, tem um papel dos discentes, ou seja, dos professores, dos alunos, mas também tem o que? O material, tem a maneira que vamos abordar, a metodologia, qual será a estratégia, qual será a forma, ou seja, não é uma coisa tão simples. Lembrando que a maneira do ensino de Jesus era uma maneira em tempo real. Podem ver que quando assistimos, por exemplo, né, agora nós temos tido essa temporada do The Chosen, os eleitos, os escolhidos, é muito legal porque na temporada eles trabalharam muito bem essa questão da imprevisibilidade de Jesus. O que vai acontecer amanhã? O mestre não fala. E era bem assim mesmo, ou seja, era algo que ia acontecendo e eles tinham que vivenciar, experimentar. Irmãos, eu sei que hoje o nosso formato de ensino na igreja, ele está um pouquinho mais voltado a uma escola, mas percebam, o ensino, como aprendemos na aula passada, ela acontece o tempo todo. Ela não acontece só na igreja. A gente acontece o ensino quando a gente está aí tomando um café com o irmão, está fazendo uma visita, está tendo um momento de aconselhamento, um momento em que o irmão nos procura. Ou seja, todo o processo da igreja é um processo de ensino, é um processo de estratégia, é um processo de aprendizagem, é um processo onde a gente tem que saber fazer as leituras até para criar os programas. Diga, Júnior, você ia falando? O Jesus era um processo de imprevisibilidade e a igreja, os discípulos também seguiu essa linha da imprevisibilidade, né? Sim. A gente hoje usa a didática na verdade, são as maneiras de fazer compreender de forma mais fácil a mensagem que se quer.
ensino. Isso não obtia o lado mais acadêmico, que era o quê? Estudar a palavra de Deus, orar, lembram? Decorar os versículos. Percebam, tinha o lado técnico, mas tinha o lado da prática, como ia acontecendo, como iam fazendo a leitura da revelação. Então, é exatamente, né? Então, percebam, a mesma coisa aconteceu conosco. Mudou-se a roupagem, mudou-se o contexto, hoje nós estamos numa outra época, mas a essência do evangelho é a mesma para nós. Então, nós, como professores, nós precisamos de saber lidar com tudo isso, tá bom? Então, Júnior, pode continuar para nós aqui, por gentileza, sua busca. Sua busca de cientificidade se apoia em posturas filosóficas como racionalismo, positivismo, assim como no formalismo e idealismo. Sintetizando, poderíamos dizer que ela funciona como elemento transformador da teoria na prática. Ou seja, né, resumindo, é óbvio que usam, né, artifícios filosóficos, né, ou seja, tudo que for bom para que a gente possa potencializar o conhecimento, a gente vai utilizar, mas sintetizando, o que é a didática? É realmente transformar a teoria na prática. Era o que o mestre fazia, era o que os apóstolos faziam, é assim que a igreja primitiva vivia, e é assim que a gente tem que fazer. Então, percebam que hoje nós estaremos trabalhando bastante sobre essa questão, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Então, próximo slide aqui. Pode ler para nós, Tomé, por gentileza. As obras de Hugo de São Victor, erudito didascaliano, é isso? Isso. Não, Didascalia no século XII, de Juan Luís Vives, de Disciplines, no século XVI, e de Wolfgang Rettig, Apollon Didaxi. Peraí, tá tudo confuso aí. Estão associados aos primeiros tratados sistemáticos sobre o ensino. Dá uma pausa aqui. São nomes estrangeiros, né? Também é normal, né? É. Normal. Então, de fato, é isso mesmo. Aqui, a professora Lilian, ela quis destacar o seguinte: diante de falarmos de Comênios, já que ele é considerado pai da pedagogia, ou pai da didática, ou pai do ensino, no nosso novo formato, como conhecemos até hoje, então existiam outras obras. Ou seja, existiam pensadores que ensinavam, que transmitiam conhecimento, que sabiam colocar a teoria na prática, ou seja, existiam. No entanto, agora, pode continuar, Tomé? Entretanto. Entretanto, com Comênio, através de sua didática magna, escrita no século XVII, e considerada marco significativo no processo de sistematização da didática, que esta se populariza na literatura pedagógica. Ou seja, ele era um pastor, um puritano, e ele faz essa obra, e essa obra vira, literalmente, algo que é o fundamento de toda a didática e de toda a pedagogia moderna, tá bom? Então, continuando aqui, pode continuar lendo para nós um pouquinho de quem foi ele. Percebam, irmãos, quem tiver a oportunidade de ler, né, a obra de Comênios, então, por gentileza, né, vejam, por gentileza, notem e apreciem, tá bom? Então, pode continuar lendo para nós, por favor. Jan Amos Komensky, em português Comênios ou Comênio, 28 de março de 1592 a 15 de novembro de 1670, foi um professor, cientista e escritor checo, considerado o fundador da didática moderna. Propôs um sistema articulado de ensino, reconhecendo o igual direito de todos os homens ao saber. O maior educador e pedagogo do século XVII produziu obra fecunda e sistemática, cujo principal livro é a Didática Magna. São suas propostas: a educação realista e permanente, método pedagógico rápido, econômico e sem fadiga,
ensinamento a partir de experiências cotidianas, conhecimento de todas as ciências e de todas as artes e ensino unificado. Então, aqui a didática magna, chamada, né, a obra dele, é uma das, é óbvio que ele escreveu outras obras, né, irmãos? Mas percebam que qual que era a síntese dele? É a educação realista e permanente. Percebam, irmãos, hoje a gente vai falar, né, como eu mencionei há pouco para vocês, vamos estar utilizando aqui a obra da Mizukami, que é uma grande pedagoga. Por outro lado, a gente vai falar sobre as abordagens que existem, tanto a abordagem tradicional, comportamental, a abordagem humana, cognitiva e sociocultural. Mas percebam que Comênios, a proposta dele lá atrás já era uma abordagem, eu diria, que já é o útero de tudo isso que se gera, né? Tudo isso que é desenvolvido e tudo isso que vem sendo criado, que é uma educação realista e permanente. Um método pedagógico rápido, econômico, sem fadiga, ensinamento a partir de experiências cotidianas, o conhecimento de todas as ciências e de todas as artes e ensinos unificados. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então, Tomé, por gentileza, né? O próximo slide. A didática hoje. O papel da didática na formação de professores foi muito bem tratado por Cipriano Lucchesi, e alguns conceitos que seguem são um resumo de seu pensamento sobre o tema. A didática, para assumir um papel significativo na formação do educador, não poderá reduzir-se e dedicar-se somente ao ensino de meios e mecanismos pelos quais desenvolver um processo de ensino-aprendizagem, e sim deverá ser um modo crítico de desenvolver uma prática educativa forjadora de um projeto histórico, que não será feito tão somente pelo educador, mas por ele conjuntamente com o educando e outros membros dos diversos setores da sociedade. A didática deve servir como mecanismo de tradução prática no exercício educativo de decisões filosófico-políticas e epistemológicas de um projeto histórico de desenvolvimento do povo. Ao exercer seu papel específico, estará apresentando-se como um mecanismo tradutor de posturas teóricas em práticas educativas. Então, aqui, irmãos, é um papel muito desafiador. Percebam, irmãos, eu sei que hoje, quando formos falar sobre uma das abordagens, todos nós teremos assim uma certa reação, pelo menos algumas discussões, mas eu vou... vai ser normal, né? Porque a gente vai estar trabalhando aqui sobre essas abordagens que eu falei há pouco, e sobre uma delas a gente vai ter uma certa reação por causa, eu diria, de um acontecimento muito frequente nos nossos dias, mas percebam, hoje nós temos um grande desafio no ensino brasileiro, né? Não só como faculdade, como método de ensino, mas percebam que a igreja também. Hoje, a gente está num momento novo em que, se a gente não se ajusta, a gente acaba se tornando um pouco antiquado. Por outro lado, não é a tecnologia e não é a didática que vai suprir a nossa ausência de graça, de unção e de poder. Como o próprio pastor Hernandes Dias Lopes e o Augusto Nicodemos falam com muita frequência. O excelente pregador é aquele que consegue levar as pessoas a vários cenários e várias experiências enquanto prega. Percebam que a pregação, ela continua sendo clássica da sua forma mais rústica. Um verdadeiro pregador consegue, pela graça de Deus, pelo auxílio divino e também pelas suas capacidades de dons e talentos e de até mesmo desenvoltura e de aprimoramento, ele consegue chegar a um ponto de transmitir uma mensagem tão límpida, onde leva a experiência aos ouvintes, leva
sensações, leva emoções, leva conhecimento, leva desafio, leva espiritualidade, sem o auxílio de nada. Ou seja, isso é uma didática brilhante. Claro que, principalmente quando temos e devemos sempre ter o auxílio e a direção do Espírito Santo. Mas percebam que, na medida do que é possível, se tivermos a permissão de Deus de poder, né, acrescentar algo a mais, ou quem sabe levar uma informação melhor, ou quem sabe ilustrar de uma forma mais vívida, e já quando eu for passar para vocês aqui um outro slide falando sobre o audiovisual, vocês vão compreender perfeitamente o quanto hoje nós somos, eu diria, beneficiados. Agora, percebam, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós que gostamos de se aperfeiçoar, nós que gostamos de estudar, nós que gostamos de tecnologia, porque muitas vezes a gente faz da tecnologia e da inovação o caminho da unção, e não é. E não é. A tecnologia, ela é aquilo que também Paulo dizia quando ele falava que todas as coisas, tirando Cristo, para mim, eram adubo, eram esterco. Paulo não estava desconsiderando o passado dele, Paulo não estava desconsiderando a educação dele, mas Paulo estava colocando as coisas no seu devido lugar. E diante de Cristo, e diante do Evangelho, diante da palavra de Deus, nada se comparava. Ela era a divina semente e o resto era um esterco. Ou seja, era um adubo que só favorecia para que a divina semente crescesse mais e frutificasse mais. Mas o adubo não serve para nada se não tiver a divina semente. Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque estamos diante de um desafio. Mas temos um desafio e temos que nos aperfeiçoar, mas nós não podemos ir para caminhos humanistas. Assim como no passado, em nome do conhecimento, muitos teólogos, pastores, seminaristas se enveredaram para uma teologia liberal, em nome da razão. Assim, a gente tem que tomar cuidado também com o quê? Com a didática, com o ensino, com a tecnologia, com a emotividade. Percebam, irmãos, hoje nós sabemos qual é o tipo de música que toca mais nas emoções, que atingem mais a concentração das pessoas. Hoje, enquanto um pregador fala, é possível num telão colocar atrás dele uma figura, não só uma imagem, mas um filme. Ou seja, isso são ferramentas, mas isso não é o principal. Isso tudo acaba sendo esterco. Isso tudo acaba sendo adubo. Mas se não tiver a divina semente, nós estamos montando apenas mais uma religião. Quem sabe uma religião regada de ensinos humanos, mas sem o auxílio divino. Por isso que o verdadeiro evangelho, ele se basta. E quando temos algumas outras coisas a mais, servem como adubos. Tá bom, meus irmãos? Eu não estou aqui querendo dar um desprestígio à didática, à docência, à pedagogia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a didática, a docência, a pedagogia, ela tem uma utilidade maravilhosa nessa vida. Mas a didática, a pedagogia não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, quem salva é o Senhor, e é pelo Evangelho do Senhor, daquela forma que nos foi deixada, que transforma a nossa vida. Ponto final. Agora, diante dessa semente divina chamada Evangelho, a pedagogia, a didática, os recursos emocionais, os recursos audiovisuais, os recursos tecnológicos, a música e tantas outras coisas acabam sendo, eu diria, como eu falei, adubos para que essa semente continue crescendo e essa grande árvore do Evangelho continue frutificando para a glória de Deus. Tá bom? Então, tudo bem até aqui nesse slide? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pastor, essa parte que ele fala de diversos setores da sociedade, ele está falando de extensão? Porque geralmente na faculdade tem, né, ensino, pesquisa e extensão. Porque a extensão é quando é fora da faculdade, né? Sim, mas aonde me ajuda a encontrar aqui? Aqui, ele está falando, por ele, juntamente com o educando e outros membros dos diversos setores da sociedade. Ele quer dizer o que com isso? Que é tipo assim, se juntar com outras organizações, é isso?
É que aqui, na realidade, Beatriz, vamos ler todo o parágrafo para ficar a ideia melhor. Ó. A didática, para assumir um papel significativo na formação do educador, não poderá reduzir-se e dedicar-se somente ao ensino de meios e mecanismos pelos quais desenvolver um processo de ensino-aprendizagem, e sim deverá ser um modo crítico de desenvolver uma prática educativa forjadora de um projeto histórico que não será feito tão somente pelo educador, mas por ele, conjuntamente com o educando e outros membros de diversos setores da sociedade. Essa parte, né? Aqui, na realidade, o que ele está querendo? É que aqui, essa informação, Beatriz, pensa assim, né, no processo de ensino que um professor gera no aluno, seja ele qual for. Ele está ali na classe, vamos imaginar aqui no ginásio. Ele não só está ensinando gramática, ele está formando uma pessoa, quem sabe ser um futuro escritor, ser um futuro advogado. Hoje ele é um aluno do ginásio, ele não tem ainda a noção do que ele vai ser. Mas percebam que ali ele vai dando uma centelha. E se esse professor, no caso, né, essa faculdade, tem uma visão mais holística, ela já nota, olha, aquela pessoa ela tem uma inclinação para a saúde. Então, está além do processo só do colégio, do ginásio, sabe? Tem o lado na sociedade. É óbvio que o professor ele não vai poder, por exemplo, né, Beatriz, atuar na vida de um aluno o tempo todo, né? Fora. Mas ele pode dar essa contribuição na medida do possível, né? Sabe aquele empurrão, né? Muitas vezes o professor, principalmente, vamos imaginar, Beatriz, em cidades, que hoje a gente está em metrópoles, né? Nós somos fruto de metrópole, de megalópole, e né, pode ver que nós vivemos em grandes centros, mas pensa assim, Beatriz, naquelas cidades mais fechadas, com poucos habitantes, o professor ele acompanha a vida daqueles alunos, de repente vê uma pessoa que tem uma aptidão muito linda para a saúde, e de repente a pessoa ela para. O professor ele pode continuar nesse processo, né, para ajudar essa pessoa, né, a levar a pessoa a, olha, vamos tentar ajudar o fulano, Pedro parou de estudar, por quê? Eu vou ligar para o pai do Pedro, sabe, esse tipo de relação, né, são desafios do educador, né, perceba que hoje, eu sei que parece um pouco evasivo, principalmente nós que somos fruto de uma metrópole, mas perceba, Beatriz, o lado humano deveria existir mais na docência. O lado humano, né? Se a pessoa parou com a faculdade, por que parou? O que está acontecendo, né? Sabe, então, assim, vamos aplicar agora aqui no nosso contexto como igreja. No nosso contexto como igreja, isso é muito mais real, né? Porque a gente está preocupado com o desenvolvimento do irmão, está preocupado com o crescimento do irmão, com o casamento. Então, a igreja ela é diferente nesse sentido, porque ela acaba sendo uma grande família, né? Então, os docentes, né, os professores, vai trabalhar sobre os discentes, sobre os alunos, de uma forma, eu diria, mais, na igreja, mais atuante. Deve ser assim. A gente não deve simplesmente dar uma aula e falar assim, o irmão ouviu, aprendeu, o problema é dele, se não aprendeu, né? Não, a gente tem que participar, né? É nesse sentido, entendeu, filho? São os desafios, né? Eu sei que nem todo mundo, Beatriz, vai trabalhar, por exemplo, na educação na igreja, mas na medida do possível, pode ver, a igreja é um ambiente que tem comunidade, que tem comunhão, percebam, é do interesse de todos, né? Entendeu? E deve ser assim, deve ser esse lado mais repleto de vínculos, né? Até mesmo em grandes igrejas, viu, Beatriz? Grandes igrejas, geralmente os pastores, eles criam os grupos pequenos ou células, porque eles sabem que o pastor sozinho não consegue resolver todos os problemas dos irmãos, e que muitos problemas dos irmãos estão pelo fato de eles não estarem vivendo em comunhão. Então, quando você multiplica a igreja em vários pequenos grupos, várias células, vários cultos familiares, ajuda muito na saúde da igreja, entendeu? Que não deixa de ser um meio também de
de levar o conhecimento a todos, né? Tá bom? Tudo bem? Deu para responder? Eu creio que é mais ou menos nessa linha, tá bom, filho? Mais Sim. alguma pergunta, meus irmãos? Continuando aqui. Então, leia para nós, Beatriz, Pedagogia de Comênio. Defendia sua pedagogia com a máxima ensinar tudo a todos, que sintetizaria os princípios e fundamentos que permitiriam ao homem colocar-se no mundo como autor. Objetivando a aproximação do homem a Deus, seu objetivo central era tornar os homens bons cristãos, sábios no pensamento, dotados de fé, capazes de praticar ações virtuosas, estendendo-se a todos, ricos, pobres, mulheres, portadores de deficiência. A didática é, ao mesmo tempo, processo e tratado. É tanto o ato de ensinar quanto a arte de ensinar. Então, dá uma pausa aqui. Percebe que, irmãos, olha só as palavras, né? Ensinar tudo a todos. Isso é fácil? Jamais. Ensinar tudo a todos. Olha como Comênios foi grande. Ele não se limitou à comunidade, à igreja local. Ele queria levar o conhecimento àqueles que estavam próximos dele. Por isso que ele realmente vamos dizer assim, né? Ele acaba sendo um clássico. A obra dele é uma obra clássica e ele se torna uma pessoa que realmente marca o seu tempo e marca até hoje. Percebam que, como ele conclui, inclusive, aqui, ó, a didática é, ao mesmo tempo, processo e tratado. É tanto o ato de ensinar, quanto a arte de ensinar. Ou seja, tem o processo, o professor ele tem que se concentrar como que ele fará aquilo, como ele abordará aquilo, como que ele irá colocar aquela ideia. Irmãos, eu particularmente sou apaixonado por máximas, por ilustrações, porque a minha ferramenta é o ensino, é a palavra. A minha ferramenta, o tempo todo aqui com vocês na igreja. Então, o quanto eu amo, por exemplo, uma frase, uma palavra, um entendimento, né? O quanto inclusive, o quanto eu estou curtindo aqui agora com a inteligência artificial, o quanto ela se torna útil. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que você está lendo, a inteligência artificial vem com uma síntese de uma palavra, uma frase, uma roupagem. Então, percebam, eu sei que isso tudo, a inteligência artificial, ela precisa das nossas informações, nós que somos seres inteligentes, no que se diz respeito à inteligência nata, mas é uma ferramenta muito útil, que a gente pode estar utilizando bastante, né? Então, percebam que a arte de ensinar tudo a todos é tanto um ato quanto uma arte, é tanto um processo quanto um tratado, né? E quando falamos em arte, é naquela criatividade que nasce muitas vezes de forma espontânea. E uma das coisas que me apaixona é isso. Quanto mais eu me preparo, mais serão as ocasiões daquilo que nós faremos de forma de improviso. O improviso não nasce em nós por causa de algo que é genial. O improviso nasce em nós a partir do nosso exercício, da nossa dedicação e da nossa retenção no que estudamos. Quanto mais prolixo, quanto mais profundo, quanto mais dedicado eu me torno em qualquer área, o improviso vai acontecer. Por quê? Porque é como se o nosso potencial máximo atingiu. E agora, diante de uma certa situação, você improvisa. É instintivo. Muitas vezes nós achamos, né, por exemplo, quem gosta muito de música clássica, ou de blues, ou jazz, se fascina, muitas vezes, com um guitarrista, um saxofonista, um trompetista. Olha como ele improvisa, parece que ele nasceu improvisando. Não, meus irmãos. O improviso é o resultado final de uma montanha de dedicação. Ele fez tantas técnicas a vida toda, tocou tanto, convive tanto. Chega uma hora, quando precisa fazer algo, ele tem 3 opções, é instintiva, é que nem um esportista.
Podem ver, esses dias eu até vi recentemente, eu não sei se, me pareceu que foi na semana passada mesmo. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas o Cristiano Ronaldo fez um gol de bicicleta aos 40 anos de idade. Então, ele é a demonstração mais clara de um atleta em alta performance o tempo todo. É uma pessoa que se cuida até hoje, é um esportista de alto calibre, já está, né, velho pela idade dos esportistas, mas ele fez um golaço, se eu não me engano, nos países árabes, eu acho que ele está jogando um time árabe, um gol de bicicleta agora aos 40 anos de idade, meus irmãos. Pensa, né? Será que é fruto do acaso? Não. Isso é fruto de uma vida se dedicando ao esporte, condicionando o seu corpo, amando o que faz, e o improviso vem. Isso me faz lembrar também Martyn Lloyd-Jones, que Martyn Lloyd-Jones, ele comenta, né, no seu livro A Pregação e Pregadores, que ele sempre tinha um bloquinho de notas no bolso, com ele e uma caneta. Porque enquanto ele estava no parque e acontecia algo, ele anotava. E aí talvez você diga, mas por que Martyn Lloyd-Jones anotava? E ele explica, ele anotava porque aquilo poderia ser uma ilustração maravilhosa em alguma mensagem dele. Em alguma mensagem dele, de repente, aquela criança que se jogou nos braços do pai, naquele dia, quem sabe no verão passado, poderia ser a ferramenta, né? Poderia ser aqui, no caso, o processo e o tratado, né? que iria preencher aquele espaço do sermão. E por isso que Martyn Lloyd-Jones foi considerado também um dos últimos puritanos do século passado. Um grande pregador. Percebam, irmãos? Lembra que eu falei do esterco? Lembra que eu falei do adubo? Tudo que a gente fizer com a divina semente, Deus nos honrará. E Martyn Lloyd-Jones, inclusive, diz o seguinte, que quanto mais ele se dedicava ao estudar, ao fazer o sermão, ao se aplicar, na hora em que ele estava pregando, vinham coisas novas que ele, durante aquela semana, não tinha pensado nem escrito. E aí ele traduzia dizendo que aquilo Deus dava no púlpito e ele chamava de presente divino. E ele dizia, quanto mais aplicados formos, quanto mais dedicado formos na nossa piedade, na nossa devoção, na hora de ensinar, Deus nos dará presentes no púlpito. E aí ele dizia isso e eu faço das palavras dele as minhas. Como isso é verdade, irmãos? Então, assim, percebam que ser um pedagogo, ser um professor, você tem um lado do processo, você tem um lado da técnica, mas você também tem um lado da arte, que naturalmente acontecerá, tá bom? Beatriz, continua para a gente, Fia, por favor. Aqui, salientava. Está bloqueado, Fia. Desculpa. Salientava a importância da educação formal de crianças pequenas e preconizou a criação de escolas maternais, pois teriam desde cedo a oportunidade de adquirir as noções elementares do que deveriam aprofundar mais tarde. A educação deveria começar pelos sentidos, pois experiências sensoriais obtidas por meio de objetos seriam internalizadas e mais tarde interpretadas pela razão. Compreensão, retenção e práticas consistiam à base do seu método didático, e por ele se chegariam às 3 qualidades, erudição, virtude e religião, correspondendo às 3 faculdades necessárias, intelecto, vontade e memória. Olha que fantástico, irmãos. A gente está falando aqui, irmãos, de alguns séculos passados. Percebam como Comênios foi grande na sua obra. Estão entendendo? Como hoje aplicar isso nos nossos dias está sendo difícil, ainda mais num país onde a doutrinação é um lema em todos os setores. Entendeu? Então, percebam, olha o nosso papel. Na nossa igreja, irmãos, na nossa igreja nós temos um papel especial. As tias do infantil, os professores de escola bíblica, os pastores, os missionários, nós podemos jogar a centelha do conhecimento em cada um dos nossos irmãos, aonde eles se tornem apaixonados pelo aprendizado, pelo conhecimento da palavra de Deus e da vida. E dessa forma a gente vai fazendo uma bola de neve na igreja local, na família, na igreja local e na sociedade. Tá bom, meus irmãos? Então, o último ponto, Beatriz.
Fundamentos naturais do método de Comênios. O fim é o mesmo. Sabedoria, moral e perfeição. Todos são dotados da mesma natureza humana, apesar de terem inteligências diversas. A diversidade das inteligências é tão somente um excesso ou deficiência da harmonia natural. O melhor momento para remediar excessos e deficiências acontece quando as inteligências são novas. Joia. Então, tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, o último slide. Para a gente encerrar, pode ler para nós, Beatriz? O método tem como preceitos: tudo o que se deve saber deve ser ensinado. Qualquer coisa que se ensine deverá ser ensinada em sua aplicação prática. Uso definido. Deve ensinar-se de maneira direta e clara. Ensinar a verdadeira natureza das coisas partindo de suas causas. Explicar primeiro os princípios gerais. Ensinar as coisas em seu devido tempo. Dá uma pausa aqui. Percebam que Comênios, irmãos, ele estava popularizando o conhecimento. Vocês têm que lembrar, irmãos, que até 1500 ali, até a imprensa, né, com Gutenberg, século XVI, né, finalzinho do 15º para o 16º, o que acontece? Só a corte tinha mais acesso ao conhecimento, só a nata da sociedade. Mas vem a Reforma Protestante, a Bíblia ela é impressa na língua de cada um do seu povo, é impressa em alemão, em inglês e nas demais nações ali na Europa, e agora ele está sendo um precursor do ensino de uma forma plena, e de forma objetiva e simples, sem muitos rodeios, indo do mais simples ao mais complexo. Ou seja, perceba, é muito interessante e a obra dele deve ser considerada, tá bom? E continua para nós, minha irmã, por gentileza. A obra de Comênios é um paradigma do saber sobre a educação da infância e juventude, utilizando para isso um local privilegiado, a escola. Já a didática magna apresenta as características fundamentais da escola moderna, a construção da infância moderna como forma de aprendização dessa infância por meio da escolaridade formal. Até então, as crianças eram tratadas como pequenos adultos. Uma aliança entre a família e a escola, por meio da qual a criança vai se soltando na influência da órbita familiar para a órbita escolar. Uma forma de organização da transmissão dos saberes, baseada no método de instrução simultânea, agrupando-se os alunos, e a construção de um lugar de educador, de mestre, reservado aos adultos portadores de saberes legítimos. Joia. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui, nessa síntese, é um slide, né? Isso daqui seria é como se fosse um desenho, né? Sobre os sentidos sentidos internos e externos, né? O toque, né? O cheiro, a audição, a visão, né? Os nossos sentidos, né? Internos e externos, que representam um pouco essa obra de Comênios, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Acharam interessante? Você viu? É uma síntese sobre a didática magna, tá bom? E agora, para a gente ir para um outro material aqui, deixa eu pegar aqui com vocês, né? Como eu falei para vocês, ainda da professora Lilian, eu tenho um artigo muito legal que eu quero passar agora aqui para vocês, que é esse daqui. A gente só vai ler ele algumas linhas, e ele é bem objetivo também, ele mostra um pouco sobre tudo isso que nós falamos agora. Só que agora ele traz um pouco mais para nós, que pretendemos ser professores, pelo menos essa é a proposta nossa aqui, né, de ensinar vocês a serem os professores, né, de como passar as informações. Lembrando o que eu disse há pouco, irmãos, é muito difícil reter o conhecimento em nós e transmitir o conhecimento e acomodar o conhecimento no outro. Quando conseguimos fazer isso, eu diria que é uma das maiores recompensas de qualquer professor. Porque transmitir o conhecimento, como eu estou fazendo uma citação
das palavras da professora Lilian. Transmitir o conhecimento já é algo maravilhoso. Poder passar algo a alguém já é maravilhoso. Mas quando nós passamos e aquele conhecimento é acomodado no ouvinte, é o grande momento, é o levantar do troféu de tudo que você passou. Porque o professor, ele passa, mas ele não sabe necessariamente se o ouvinte, se o aluno vai reter, vai acomodar. E essa palavra acomodar, eu aprendi com a professora Lilian, e eu gosto de usá-la todas as vezes quando eu estou dando aula aqui de Educação Religiosa 1 ou Educação Religiosa 2 ou 3. Acomodar o conhecimento. O grande desejo de Deus, podem ver para conosco, é o quê? É fazer com que o conhecimento divino seja acomodado no nosso coração, na nossa mente, e passemos a praticar de forma normal. Ou seja, a acomodação do conhecimento divino é a grande meta de Deus em nós. Então, nós, como pastores, professores, como obreiros, e fazemos uma abertura, irmãos, uma simples abertura, com todo respeito aqui, meus irmãos, não é uma simples abertura. Uma abertura pode ser, quem sabe, a mensagem onde prepara o coração da pessoa para ela se entregar a Cristo. Ou, quem sabe, pode ser o grande momento do impacto daquela vida. A abertura de um trabalho não é simplesmente algo pequeno, por ser rápida. Percebam, muitas vezes a gente não dá o devido valor ao que acontece. Tudo é muito importante. Vamos lá. Eu não sei se vocês gostam de escrever orações, mas na Bíblia tem orações escritas ou não tem? Tem. Poucas ou muitas? Muitas. Por que está lá escrita? Porque o Espírito Santo deixou escrita algumas orações e muitas outras não. Mas por que ele deixou escrito? Ali, irmãos, nada mais nada menos do que o próprio Espírito Santo dizendo o seguinte: olha, isso que acomodou no coração daquele meu servo, eu quero que você, meu outro servo, que estiver lendo, percebam, aqueles ouvintes que receberam o texto in loco, por exemplo, quando Ana ora, entregando Samuel, meus irmãos, aquela oração foi feita por Ana, ela dedicou Samuel, mas Samuel tomou conhecimento daquela oração anos depois. Quando? Quando ele estava agora registrando a própria história dele. Percebam, o Espírito Santo perpetuou uma oração, meus irmãos, para o próprio Samuel e para todos os ouvintes de Samuel, porque Samuel agora vai escrever a história do final dos Juízes e o início dos Reis. E eu te pergunto, você já foi abençoado por aquela oração? Percebam, uma simples oração na igreja não é uma simples oração. Quantas são as vezes que a gente, muitas vezes, não faz uma lição de casa até do que orar? Não estou dizendo que a gente vai fazer isso de forma mecânica, como uma reza. Mas percebam, são detalhes que nós, como transmissores de uma informação, ainda mais quando ela se trata de algo divino, todo zelo é importante. Talvez você não pense sobre isso, ou nunca esteve pensando sobre isso, mas isso é muito importante. O que eu vou pregar, ou vou fazer uma abertura? Sobre o que eu vou orar? Talvez, sabe, preparar o coração, irmãos. Não estou dizendo que necessariamente você vai escrever e vai fazer uma leitura robótica, como uma reza. Não é isso. Mas é dar o devido cuidado, porque uma abertura de um culto, uma oração, não é uma coisa simples. É um momento decisivo, onde Deus está falando por nosso intermédio. Estão entendendo? Isso tudo é o processo de didática, é o processo de transmissão de conhecimento e é o processo de acomodação do conhecimento. Tá bom? Fechado? Tá bom, meus irmãos? Vamos dar uma pausa agora? E aí a gente vai ir aqui para o artigo da professora Lilian, que é esse o professor no aprender a aprender. É um artigo bem curto, que eu quero compartilhar com vocês, e depois vamos para um slide, um audiovisual também da professora, e
depois a gente vai para o livro, né, da professora Mizukami, tá bom? Que é sobre as abordagens do ensino, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Eu sei que hoje a aula está um pouco mais técnica, mas percebam, talvez você nunca pensou sobre isso. A importância de se escrever uma oração ou pensar no que eu orarei. Sobre o que eu orarei. Sobre quem prega é muito fácil, porque você pode orar sobre o assunto. Mas quem faz uma abertura, muitas vezes, o que eu vou orar? O que eu vou fazer? São coisas que, quando nós, com toda devoção, apresentamos a Deus, eu não tenho dúvida que Deus se alegra. Deus se alegra porque a gente está cuidando da obra dele. E, de uma forma ou de outra, os presentes de Deus virão sobre nós. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Então, meus irmãos, então vamos dar a nossa pausa, né? E a gente volta em instantes, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, não? Então, vamos dar a nossa pausa aqui, tá bom? Até já.